Se você tiver uma Bíblia, eu quero convidar você a abrir, ou uma Bíblia analógica, né, ou digital, tanto faz. Hoje, né, tem gente no celular, no tablet, no papel. Mas eu quero convidar você, se você já é de um ambiente de igreja, você já deve ter lido esse texto algumas vezes. Está no Evangelho de Mateus, lá no início do Novo Testamento, capítulo 6. Ele faz parte de um compêndio, de um pedaço do Evangelho de Mateus, que Jesus fez uma grande pregação, que durou 3 capítulos, aí, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, trazem uma coisa que se tornou famosa por se chamar o Sermão da Montanha. É uma coisa muito forte, um momento que Jesus deu vários ensinamentos ao mesmo tempo, e um deles é esse que nós vamos ler hoje. Talvez você já tenha lido isso algumas vezes, alguns pedaços, várias vezes, mas nós traremos uma abordagem um pouquinho diferente nessa manhã. Mateus capítulo 6, nós vamos ler os versículos 19, 20 e 21, e depois nós vamos pular para o versículo 31, e vamos ler mais um pouquinho. Bom, então se você está com a sua Bíblia aberta, fique atento. Diz assim a palavra de Deus: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, aonde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Versículo 31. Portanto não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, eu queria que você gravasse esse versículo: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia de hoje, a cada dia, o seu próprio mal. Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Traz luz, Senhor, traz conforto, traz, ó Deus, exortação, traz, Senhor, mudança de hábitos, em nome de Jesus, amém. Antes de entrar no texto propriamente dito, eu queria pontuar 2 coisas. A primeira é uma verdade: não há ninguém nessa sala, nessa manhã, a começar em mim, ninguém, que não se faça dependente de uma palavra de Deus. Não há ninguém nessa sala, nessa manhã, que não precise de renovação em sua vida. Se você já leu esse texto 35 vezes ou mais, e se você olha para a sua vida e acha que a sua vida cristã está ótima, você não está fora desse grupo de pessoas que precisam ter a renovação diária da graça do Senhor sobre a sua vida. Então, a expectativa de ouvir essa mensagem, eu espero que da sua parte, da minha parte, seja: Senhor, traz mudanças práticas na minha vida. Senhor, traz a tua palavra, renova, que eu possa viver e praticá-la agora, quando eu sair daqui, que eu possa realmente ser influenciado, por mais que eu tenha 2 ou 28 ou 38 anos de igreja, que essa palavra faça diferença na minha vida hoje. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a abordagem com a qual essa palavra vai estar sendo focada. Esse texto, eu já ouvi diversas pregações, mas a gente gosta, do grupo pastoral, né? A gente sempre prega em séries aqui na igreja, e as séries de pregações trazem temas específicos, e quando a gente tem normalmente um mês de tema livre, é nesses momentos que a gente traz algumas palavras que são também importantes e que não são necessariamente ligadas a uma série ou outra. Então a abordagem nessa manhã vai para casais. O que significa isso? Se você não é casado, se você não é casada, se você é solteiro, se você é solteira, você não tem a ver com essa mensagem? Não é isso. Você vai entender o que eu vou querer dizer. Mas a abordagem dessa mensagem é para você
marido, mulher, para você que está casado, para você que está no relacionamento, para você que está querendo casar, para você que está querendo reconstruir a sua vida sentimental. Nós queremos enxergar esse texto dentro desse contexto. Não em um contexto individual, mas qual é o poder, qual é a força que esse texto traz também para dentro de um casamento. Então você que está aqui com a tua esposa, você que está aqui com o teu marido, você que está aqui de repente sozinho, mas teu marido está em casa, independente de quantos anos de casado você ter, essa palavra é para você. Pastor, e eu, pastor, que sou solteira, sou solteiro, sou viúva, então não vou receber uma... Vai. A única coisa que eu te peço é a seguinte: quando você ouvir sobre focos para um casal, para uma família, guarde isso para você. Pense consigo, isso serve para mim, que eu vivo assim, da minha maneira. Se eu não sou casado, isso que o pastor está falando também é para mim. Então não ache que é uma palavra que exclui você que não tem um marido, ou que perdeu uma esposa, ou que se divorciou, ou que não se casou, ou que não pensa em se casar. Não, essa palavra é para todos nós. Não há ninguém nessa sala que não precise dela. Mas você que é casado, que está pensando em casar, que está pensando em recomeçar um relacionamento, preste bastante atenção, porque essa palavra é tão necessária, tão importante, muda tanto a visão de um casamento, muda tudo, quando a gente entende isso que nós acabamos de ler, na figura coletiva de um casamento. Dito isso, eu queria entrar diretamente no texto. É interessante como mais de 2000 anos depois que esse texto foi escrito, muitas coisas continuam exatamente iguais. A tecnologia muda, muitas coisas mudaram completamente. Se dissesse para alguém lá nessa época de Jesus que hoje nós teremos aviões transatlânticos, isso e aquilo, viagens espaciais, talvez isso fosse uma grande loucura. Hoje nós temos tudo isso, mas alguns sentimentos da humanidade permanecem o mesmo 2000 anos depois. Um deles é o das preocupações da vida humana. As preocupações que um ser humano carrega ao longo da sua vida. Preocupações tais como: eu vou me dar bem na vida? Eu vou conseguir guardar uma certa quantia de dinheiro para os fins dos meus dias ou para os meus últimos anos? Será que eu vou conseguir garantir um apartamento para os meus filhos? Será que eu vou conseguir garantir uma estrutura familiar ou pessoal, no caso de você que seja solteiro, solteira, que vá me dar sanidade? Essa preocupação, essa ideia de que esse medo de no fim dos dias perder o controle e se ver de repente improdutivo, sempre houve. E a gente vê um texto aqui numa grande pregação de Jesus há mais de 2000 anos atrás, onde ele pega um grande momento do texto e fala sobre finanças, sobre economia, sobre dinheiro. É impressionante. Hoje na classe de integração nós falávamos sobre a nossa visão de dízimos e ofertas e como nós enxergamos isso, mas é impressionante como a Bíblia, o segundo assunto mais tratado na Bíblia, tem a ver com economia e finanças. É impressionante como a Bíblia tem tantas passagens que tocam nessa área. E aí de repente Jesus fala uma palavra 2000 anos atrás que poderia estar sendo dita hoje por uma pessoa, um consultor, um coach, como nós gostamos de chamar. Olha, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas ajuntais tesouros no céu. Jesus chega e dá essa palavra para homens como nós, profissionais liberais, gente que estava acumulando ou não riqueza, gente que estava preocupado ou não com o problema de ter dinheiro para pagar suas contas, gente que estava ali vendo um filho crescer sem saber ou não, sabendo ou não se aquela escola ali dá para pagar, aquela ali não dá. Gente que estava com essas preocupações, guardadas as devidas proporções. Essa era a preocupação daquele momento e essa é a preocupação hoje de muitas pessoas. E vem Jesus e fala: olha, aonde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. E é tão forte porque eu me encontro na seguinte situação e eu tiro muito proveito dessa situação. Quero dizer para vocês que eu tiro muito proveito dessa situação. Eu acho que eu me encontro numa geração produtiva,
Meus amigos trabalhando, os meus amigos ali da minha época, né, da minha geração, quase todos são pais de crianças pequenas, com algumas preocupações de vencer na vida, alguns já conseguindo decolar suas carreiras, outros ali enfrentando maremotos, terremotos, e eu olho aquilo ali e sempre, quase toda vez, a gente está num grupo de amigos e quando a conversa começa a ir para um lado, ela acaba esbarrando nesse lado. Ah, como é que tá? Como é que vai ser? Que previdência privada você tem? Não tem isso, não tem aquilo. Mas faz isso aqui, ó, aplica nisso aqui, que isso aqui é bom. Não, o negócio agora é bolsa porque os juros estão caindo. Essa conversa tem girado em torno de pessoas que estão aí no mercado de trabalho. Eu estou nessa geração aí de 30, 40 anos, onde essa conversa é muito forte. Olha, prepara agora para descansar lá na frente. Olha, acumula agora para guardar lá na frente. E ao mesmo tempo eu me encontro na situação de, por exemplo, hoje pastorear uma igreja heterogênea em termos de idade. E ter o privilégio de conversar com, hoje, a primeira pessoa que me recebeu nessa igreja, de todas, a primeira pessoa que me recebeu nessa igreja foi uma criança de 8 anos de idade. Eu fico tão feliz com isso. Foi a primeira pessoa que me deu bom dia. Foi a pessoa que veio comigo. Na verdade, ela não queria me dar bom dia. Na verdade, não foi isso. Na verdade, isso aconteceu umas 5 vezes, mas a pergunta não foi: oi, cadê o seu filho? Essa foi a pergunta. Seu filho não vem, não? Não queria falar do meu filho, queria saber onde estava o meu filho. Mas tudo bem, eu fiquei muito feliz, brinquei um pouquinho, a gente ficou ali. E eu converso com crianças de 8 anos que de repente a vida é bela, o céu é azul, e o que mais importa é que eu complete o álbum da Copa do Mundo até a Copa acabar ou antes. E que se eu não completar, o meu pai ou minha mãe ligam para a Panini e pedem as figurinhas. Essa é a maior preocupação do meu filho hoje. O maior dilema, o maior estresse, o maior momento de vida dele é: pai, faltam 7 figurinhas, pai. O mundo não pode acabar antes das minhas 7 figurinhas chegarem. Essa é a maior preocupação da vida dele. Mas eu encontro pessoas de 80 anos, de 82 anos, de 85 anos, de 88 anos, que vem no meu gabinete conversar sobre vida, conversar sobre coisas que para eles são importantes. E eu tenho tirado muito proveito disso, e eu queria te dar um conselho. Nesse primeiro momento, as palavras de Jesus por si só já deveriam bastar para você. Por si só, nós deveríamos ouvir essa primeira parte dessa manhã e sair daqui mais leves, nessa corrida desenfreada por acúmulo de bens, ou acúmulo de conquistas, ou acúmulo de diplomas. A gente já deveria sair daqui mais tranquilo. Mas se não é o caso, e deveria ser, eu gostaria de te dar um segundo conselho nesse primeiro momento, antes de entrar ainda mais fundo no fato dos casais. Eu falei que a gente vai entrar mais fundo. Converse com pessoas com mais de 80 anos. Tenha bons papos com pessoas que estão nos seus 84, 85, 86 anos. Encontre pessoas e bata um papo com elas. E pergunte para elas se realmente o acúmulo de bens, o acúmulo de riquezas, o acúmulo de estrutura e aplicações é o que mais importa nessa vida. Pergunte para essas pessoas. Faça uma avaliação junto com elas. Olhando para trás. Você como avô, como bisavô, talvez como avó, como bisavó, dá um conselho para mim. Como é que é? Se você pudesse fazer de novo, o que você não faria, o que você faria? Converse com essas pessoas. Vai valer muito a pena esse papo, espero eu, porque os meus são maravilhosos. Eu louvo a Deus pelas pessoas que têm conversado comigo e têm sido verdadeiros professores, professoras de vida, de longevidade. Eu louvo a Deus por ter o privilégio de ser pastor de pessoas de 88 anos. E a Bíblia diz: aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E aí Jesus, ele vem, ele traz uma frase que eu pedi para você guardar, e é sobre essa frase que nós vamos continuar agora. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas outras coisas, todas essas preocupações, todos os acúmulos ou não, todas as vitórias ou não, todas as casas, carros ou isso, ou faculdade de filho ou não, todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. E a abordagem dessa frase, eu gostaria muito, porque isso me fez pensar essa semana durante muito tempo. Eu gostaria que você abordasse isso como um casal. Porque
Eu já abordei essa frase como homem, como pessoa com um só CPF. E eu já tentei tomar decisões muito, enfim, que influenciaram algumas áreas da minha vida. Mas a partir do momento que eu comecei a entender essa frase como um casal, muita coisa mais profunda começou a mudar. E veja bem, essa palavra é uma palavra de recomeço também. Porque talvez você esteja ouvindo isso no culto da manhã, das 9, muitas pessoas falaram isso. Pastor, você não acha que para mim já é tarde demais? Que palavra boa, mas eu acho que está um pouco tarde demais. Porque eu não sei se dá para recomeçar. Olha a minha história de vida, olha, eu já fracassei aqui. Eu sou divorciado, eu sou divorciada. Eu não sei se dá tempo de consertar. A maior beleza do Evangelho é que o Evangelho é um Evangelho de recomeços. A maior beleza do Evangelho é que aos 48 do segundo tempo, como eu falava no culto das 9, na última linha, é como a Copa de 94, que o Brasil jogou contra a Itália, e estava lá, e o jogo não deu certo, e a prorrogação não deu certo, e foi para a disputa de pênalti, e teve que esperar o último pênalti, para que o Baggio chutasse aquela bola por cima da trave, e aí todo mundo ficou feliz, e o Brasil é campeão. No último momento houve esperança, a esperança veio, ainda bem, veio para o nosso lado. Aos 48 do segundo tempo, um ladrão na cruz, que tinha tudo perdido, recebe uma palavra que diz: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, e a eternidade entra no seu coração, e tudo que tinha sido perdido passa a se tornar vida. Então, o que eu quero dizer para você é que o que eu vou falar para você aqui, sim, ainda há tempo de recomeçar, e de fazer de novo. Buscar o reino de Deus como um casal, como uma família. Esse é o culto da família. Nós temos 3 cultos: o culto herança às 9 da manhã, o culto da família às 11 e o culto vibe às 19 horas. Esses são os nomes dos nossos cultos, por estratégias e de estilo, simplesmente. Buscar o reino de Deus como um casal. Se a missão que Jesus nos deu é buscar o seu reino como um casamento de sucesso, como uma família de sucesso, não pode passar por ela, não tem como. Porque entender isso como um casal é entender um princípio bíblico de que 2 se tornam uma só carne. E queridos e queridas, esse tem sido um problema crônico em muitos casamentos. Às vezes pessoas vêm ao gabinete para orar por crises conjugais, e no final de muita conversa não são os problemas que eles estão enfrentando que tem separado, mas é a maneira e o foco e a prioridade de vida do casal que tem separado a vida dos dois. Dizer que nós vamos buscar o reino de Deus não é dizer que os problemas vão acabar. Dizer que nós vamos buscar a sua justiça não é dizer que a vida é bela forever. Dizer que nós vamos buscar como um casal uma direção clara de Deus não é dizer que o nosso casamento será perfeito, porque nenhum é. Mas dizer e entender que essa frase, quando nós nos casamos, ela passa a ter um coletivo, ela passa a ter um sentimento duplo. É entender que Deus quer se manifestar através do seu casamento. A maioria dos casais tem tido fome das preocupações humanas. Isso é errado? Não é errado. É errado querer dar uma boa educação para os filhos? Não é errado. É errado querer construir um patrimônio e ter saúde no fim do dia? Claro que não é errado. É errado querer ter equilíbrio emocional, estrutural e dar de repente um pouco de herança, um pouco de descanso para um filho, para uma filha, para um neto, para uma neta? Não é errado. Mas é errado colocar aí o seu coração. É errado entender que toda a sua aplicação financeira como casal gira em torno de você mesmo. É errado entender que todos os projetos giram em torno dos seus filhos. É errado viver uma vida em função dos filhos. Isso é errado. A gente fala muito sobre idolatria. Um pastor americano que eu gosto demais, se você tiver a oportunidade de ler, pastor da igreja presbiteriana de Nova York, chamado Tim Keller, escreve coisas maravilhosas. Um dos livros que ele escreveu que eu gosto muito é Os Ídolos do Coração. Ele fala sobre idolatria. Leia esse livro. Idolatria está muito mais próximo de nós do que a gente imagina. Podemos estar idolatrando filhos,
podemos estar idolatrando esposas, podemos estar idolatrando maridos e justificando biblicamente essa idolatria. Nós devemos ter um só Senhor, e quando nós nos casamos, quando nós nos juntamos, nós devemos entender que dele é o reino, e a nossa maior busca não é ter dinheiro para fazer 2 viagens no final do ano. Isso é errado, pastor. Não, isso é ótimo. Poder viajar é ótimo, mas isso é circunstancial. Alguns podem, outros não. Alguns podem em algum momento, em outros momentos não. Mas a busca do reino de Deus em primeiro lugar é vital. Essa é a diferença. Uma coisa é circunstância, outra coisa é vida. Não dá para pautar um casamento sobre as circunstâncias, sobre aplicações bancárias. Um exemplo muito claro de casais que acabam quer ver, uma estatística diz que quando os filhos saem de casa e se tornam independentes, muitos casamentos acabam. Existe uma pesquisa que foi feita dizendo que quando os filhos saem do lar e tem um famoso ninho vazio, mais uma vez, só os casal, ali casamentos vão pro buraco, e acabam-se muitos casamentos nesse momento. Isso é bíblico. Isso acontece por falta de compreensão bíblica. Porque o casal, ele se casa e de repente eles estão ali uma só carne, como diz a Bíblia. Mas de repente vem o filho, e ao invés de seguir os preceitos bíblicos que a Bíblia nos mostra para criar os seus filhos, de ter pai, mãe e filhos, eles colocam o filho no meio do casamento. Então já não sou mais eu e minha esposa, sou eu, meu filho e minha esposa. Agora esse aqui é o nosso tesouro, agora isso aqui é a nossa herança, agora isso aqui é o que Deus nos deu, é uma herança, mas não é o nosso Deus, não é o reino. E eles começam a cuidar daqueles filhos, e começam a cuidar, e tudo volta para ali. O diálogo fica um pouco menor, as finanças estão ali, e aí o dinheiro todo, não, é porque eu preciso garantir a faculdade do meu filho, e a vida já passa a ser em função daqueles filhos, e daqui a pouco vem um segundo filho, e aí eles se afastam mais, e olha, esse aí está mais perto de você, esse aqui está mais perto de mim, olha, cuida mais dele, eu cuido mais desse aqui, e aí a distância aumenta. Quando a Bíblia diz que a ordem é pai, mãe e filhos, não pai, filho, 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 mãe, ou mãe, filho, 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 pai. E aí de repente, dependendo, enfim, da fertilidade, enfim, da vontade, enfim, da coragem de alguns, esse número aqui pode virar 5, 6, 7, né? E aí você tem aqueles 4, 5 filhos ali ou não, mas de repente esses filhos crescem e toda a vida, todo o diálogo, e aí alguns casais se encontram em momentos de que, é melhor não discutir isso não, porque, pelas crianças, não, vai pegar mal, e vai vivendo, vai levando a vida. Mas aí esses filhos que nós investimos tudo neles, saem de casa, e quando eles saem de casa, existe uma distância tão grande entre um e outro, um buraco tão grande no meio, que o divórcio passa a ser uma possibilidade concreta. Isso acontece, é uma pesquisa, isso é uma estatística por falta de compreensão do que a Bíblia traz para nós. Quando ela diz para nós: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, os filhos, a educação dos filhos, a casa, ou a mansão, ou o pequeno apartamento alugado, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus como um casal, como uma família, é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Buscar o reino de Deus como um casal pode mudar o foco e a direção da vida daquela família. Pode trazer para aquela família uma compreensão de reino maravilhosa. Pode trazer para aquela família uma compreensão de que Deus é o Senhor. Sabe, tem uma família americana que eu tive o privilégio de conhecer. São donos de uma grande rede de fast food, de comida como um McDonald's, mas só servem derivados de frango. E essa família tomou a seguinte direção, como família, como casal, uma rede chamada Chicken Filé, grande nos Estados Unidos. E essa família, esse casal, os pais tomaram a seguinte direção: esse negócio não é o nosso reino. Cuidar bem dos nossos filhos é importante, mas isso não é o nosso reino. Senhor, nós queremos buscar o teu reino. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E essa família começou a ir totalmente contra a correnteza do mercado. E ele abriu a sua loja.
E ele disse que a loja dele não abriria domingo. Como não abre domingo? Times Money nos Estados Unidos, todas as redes de franquia, em alguns shoppings vocês vão ter que pagar multa, porque vocês estão fechando no domingo. Nós pagamos a multa, mas nós queremos dar aos nossos funcionários a oportunidade de irem para suas igrejas, de estarem com suas famílias, de almoçarem, de jantar, de terem um dia deles, do Senhor. E eles não abriram domingo, pararam de abrir domingo, e todos falam, vai falir em 2 meses. E aí a empresa não parou de crescer. E hoje é uma franquia muito poderosa. Uma família que pegou os seus filhos e poderia dar os melhores diplomas para os seus filhos, e poderia formá-los nas melhores faculdades, e eles em família chegaram e falaram, Deus nos deu uma missão. E se Deus der essa missão a vocês, isso é mais importante do que trabalho. E todos os filhos dessa família saíram como missionários. Missionários na África, missionários no Brasil em alguns momentos, missionários na Ásia. E eles contrataram pessoas, contrataram outros profissionais para cuidar dos negócios, mas os filhos deles tinham a certeza de que o reino era mais importante. Uma família onde eu conheci essa família, o contexto de conhecimento dessa família foi o seguinte: eu comecei a participar de um movimento jovem que é muito grande nos Estados Unidos, e comecei a liderar algumas áreas no voluntariado, e ajudar a produzir alguns eventos contemporâneos para jovens, até que chegou um momento que nós fizemos um evento para 60 mil jovens, 58 mil jovens, em um grande estádio, não coube, a gente alugou um outro estádio, com transmissão simultânea, durante 3 dias, 58 mil jovens iam ter que ficar ali, e nós precisávamos organizar a comida desses jovens, e nós fomos até essa família. E o dono dessa rede falou, não se preocupe, toda a alimentação desses jovens é por minha conta, não diga para ninguém isso. Já imaginou quanto custa isso? 58 mil jovens, porque você sabe do seguinte, né? Tem fases na vida, né? Eram adolescentes jovens, né? Eram adolescentes ali saindo do 2º grau, entrando na faculdade. Você tem a fase de criança, quando você está num ciclo de alimentação, né? Você tem a fase de criança, você tem a fase de adulto, e você tem uma fase na adolescência de troglodita, que você come 5 vezes mais do que qualquer ser humano normal. É dessa fase que eu estou dizendo. E esse dono dessa rede, ele vem e ele fala, olha, esses 58 mil jovens, não fale com ninguém, eu não quero publicidade, eu não quero o nome da minha loja lá. Eu não quero o nome da minha loja lá. Mas a alimentação é por nossa conta. Você pode ver o que for necessário. Você pode alimentar essas 58 mil pessoas durante 4 dias. Você vai fazer aquela viagem, né? Aí você está querendo viajar. Aí você está querendo viajar 5 dias. Aí de repente você vê, mas 5 dias é um almoço a mais e uma janta a mais. Não vai dar. Vamos ter um dia a menos, porque ficou muito caro para nós dois. Por causa de você diminuir um dia para 4 pessoas, para uma família, né? Imagina 58 mil. E essa família decidiu buscar primeiro o reino de Deus. Deus deu a graça a essa família de ser muito bem sucedida financeiramente. Mas não é disso que eu estou falando. Você não precisa ter dinheiro na sua vida para buscar o reino de Deus. Você precisa entender que o seu marido, a sua esposa, o seu companheiro, o seu futuro esposo, sua futura esposa, precisa ser alguém que quer buscar o reino de Deus. Olha, escute o que eu estou te falando, porque eu tenho aprendido isso. Vou dizer como Paulo, não que eu tenha alcançado, porque nesse caso eu me coloco como um pai de filhos pequenos. Eu entrei em crise ano passado, porque olhando para a minha decisão de vida, de me tornar pastor de tempo integral, vindo do mercado de trabalho, vindo de ter empresa, vindo de um nível salarial que eu tinha, e olhando para a projeção da minha vida agora que eu assumi o ministério de tempo integral, eu falei, vai ser diferente. Aquilo que eu planejei, algum isso ou aquilo, eu não sei se eu vou conseguir. Eu entrei em crise, ano passado eu tive uma séria crise pessoal com isso. Com o fato de talvez, por causa de uma decisão, não conseguir honrar alguns planejamentos que na minha outra fase de vida como empresário eu sabia que estavam indo no caminho certo, e deu uma crise. E foi quando Deus falou isso para mim. E foi quando Deus trouxe para mim essa palavra, mais uma vez, dizendo, Gustavo e Dalila, minha esposa, não há limites para fazer livros, como diz o livro de Eclesiastes, muito estudar é enfado da carne. Não há limite para ganhar dinheiro, não há limite para trabalhar, não há limite de horas. Olha, tem gente aqui trabalhando 65, 70 horas por semana, e se bobear, trabalha mais.
Mas de tudo que se tem ouvido, diz Eclesiastes, assuma, o resumo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Busque primeiro o reino de Deus. E Deus me levou junto com a minha esposa, para o joelho, para dizer: Senhor, o que é o teu reino na nossa família? O que o teu reino representa na minha família? Não na família de um pastor, mas na família de um pai, de 2 meninos que querem completar o álbum da Copa do Mundo. Na família de um casal que tem dificuldades de pagar o financiamento, na família de um casal que não consegue ter filho, na família de um casal que estava com problemas no divórcio. O que é o reino de Deus para você? O que é buscar o reino de Deus? É se humilhar, é pedir perdão, é repensar, é colocar prioridades espirituais. E como eu disse, lembre-se mais uma vez: pastor, eu acho que eu já faço um pouquinho disso. Olha só, ninguém nessa sala está isento dessa palavra. Se você tiver 50 anos de casado, glória a Deus pela sua vida, eu chego lá, se Jesus não voltar antes. Mas se você tem essa fase do seu casamento, você precisa dessa palavra a cada manhã na sua vida. Você precisa reavaliar hoje com seu marido, com a sua esposa, se vocês estão buscando o reino de Deus como um casal. Você que é divorciado, que é divorciada, você precisa buscar essa palavra hoje. Se eu quero recomeçar a minha vida com alguém, eu preciso alinhar para que o reino de Deus seja a fonte da nossa vida. Pastor, mas é muito difícil para mim. Meu marido não é cristão, minha esposa não é evangélica. Não dá para ter esse tipo de conversa. Dá. Eu poderia citar exemplos de pessoas que têm vivido isso, que resolveram buscar o reino de Deus em casamentos que aprove Deus fazer, e que hoje estão colhendo bons frutos por causa disso. Dá para a gente buscar o reino de Deus. A minha suspeita é de que muitos casais têm sofrido problemas por falta de propósito. E mais uma vez eu digo: o propósito não resolve o problema, mas o propósito te coloca com uma visão para onde tem que ser. O problema às vezes vai estar por ali. Existem problemas crônicos. Muitos de vocês conhecem a minha família, e existe um problema que nós estamos vivendo agora de saúde com a minha irmã mais velha. A grande diferença é que a grande probabilidade de eu e a minha segunda irmã assumirmos esse problema a partir de agora é muito alta. Meus pais estão mais velhos, meus pais não estão com tanta saúde, com tanto vigor. E olhar para essa situação envolve decisões, envolve renúncias, envolve direcionamentos, envolve conversas muito profundas em família. Envolve entender que uma nova responsabilidade está sendo dada. Envolve entender que sim, sem querer passar panos quentes. Envolve entender que novos problemas estão sendo colocados para mim e para minha irmã. Sim. Mas se o nosso propósito está firmado no reino de Deus, eu vou poder olhar para isso tudo e falar: Senhor, dá graça. Senhor, que no teu reino isso se encaixe. Senhor, que todas as coisas que se fazem necessárias para que isso continue acontecendo, venham, Senhor, junto com o teu reino. Queridos e queridas, casais, homens e mulheres que estão nessa igreja, sozinhos, divorciados, casados, bem casados, mal casados, passando uma crise no casamento, que vocês possam entender que a chave bíblica para solucionar crises de casal não é mais dinheiro, não é filho, não é estrutura imobiliária, mas é juntos buscarem o reino de Deus acima de todas as coisas. Se você buscar o reino de Deus, isso vai acontecer. Deus ele tem gerado essa fome. Ele plantou uma fome em cada um de nós quando vem dele. Ele plantou uma fome, uma sede dentro de cada casal. É mais do que uma fome de companhia. É mais do que uma fome, um apetite sexual. É mais do que uma fome de uma vida melhor, de uma finança melhor. Isso tudo é louvável. Isso tudo é esperado. Eu espero casamentos, e o meu casamento a começar no meu, sexualmente bem resolvido, bem distribuído, no sentido de contas a pagar e receber. Eu espero isso. Nós caminhamos dessa maneira, mas a fome que Deus tem gerado é uma terceira fome, é uma fome
de fazer algo significativo junto, de olhar no fim da vida, e como Moisés pôde declarar no salmo maravilhoso, uma oração, que é o Salmo 90, no fim dos seus dias, quando ele olha para trás, e diante de tudo o que ele fez, é poder chegar como Moisés e dizer: Senhor, aprova as obras das minhas mãos. Sim, aprova as obras das minhas mãos. Não será muito melhor falar isso para o Senhor como um casal, do que no final da nossa vida ter que chegar para Deus e falar: Deus, tem misericórdia, a gente brigava tanto, a gente não se entendia em nada, nunca deu certo, Deus, tem misericórdia de nós. É muito melhor chegar no fim da vida e falar: Senhor, olha, a gente errou aqui, a gente deslizou aqui, olha, deu quase tudo errado aqui, olha, Senhor, mas a gente buscou o Teu reino, a gente buscou a Tua justiça, os problemas às vezes continuaram. Senhor, aprova as obras das nossas mãos, nos aprova como marido e mulher, nos aprova como um novo casamento. Senhor, olha, o meu casamento foi para o brejo, eu tinha a intenção de ser exemplo nessa área e não fui, e igrejas me condenaram, família me condenou, e coisas aconteceram, e frustrações vieram. Senhor, recomeça, faz de novo, traz a glória da segunda casa sobre a minha vida. Senhor, venha o Teu reino sobre o meu novo relacionamento. Senhor, venha o Teu reino sobre a possibilidade de recomeçar. Venha o Teu reino sobre a possibilidade de viver algo relevante como marido, como esposa. Fala para vocês um menino em alguns momentos, pai de crianças pequenas, mas fala também para vocês um pastor, um homem casado há 15 anos, olha que coisa bonita de se viver, e que tem olhado outros casamentos que deram certo, que deram errado, e que tem buscado o reino de Deus e fala: Senhor, por favor, ajuda o meu casamento a caminhar. Fala para vocês alguém imperfeito, fala para vocês alguém que em alguns momentos tem que sentar com sua esposa e realinhar algumas coisas, mas fala para vocês alguém que tem se preocupado de verdade com esse texto: Senhor, que o Teu reino venha no nosso casamento, Senhor, que o Teu reino venha na minha casa. Fala para vocês alguém que tem preocupações de pagar a faculdade dos filhos. Fala para vocês alguém que tem preocupações de saber: será que os meus filhos vão conseguir? Será que não é melhor lutar e comprar e tentar ganhar e tentar ter mais dinheiro? Fala para vocês alguém que passa por essas crises. Mas fala para vocês alguém que tem tido o privilégio de aprender a se ajoelhar e falar: Senhor, mais do que um apartamento para cada filho, eu quero vê-los louvando ao Teu nome, buscando o Teu reino. Eu quero vê-los influentes como homens de Deus, e naquilo que eu puder somar, eu vou tentar. Que nessa manhã você possa rever processos, que essa manhã seja uma manhã de recomeço, que essa manhã seja uma manhã de abastecimento. O reino de Deus, ele pode ser para você que está aparentemente com a vida toda complicada. O reino de Deus está aqui para você que está no quarto casamento, se for o caso. O reino de Deus está aqui para você que brigou com sua esposa ontem, brigou com seu marido ontem. O reino de Deus está para você que está colocando nos filhos a alegria da casa, porque não tem tanto diálogo com a sua esposa ou com o seu marido. O reino de Deus está aqui. E se você começar a buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, o seu casamento vai ser, além de uma alegria em meio a muitas tristezas, vai ser uma demonstração do reino dele aqui na terra. Feche seus olhos. Nós vamos ceiar nessa manhã, para encerrar esse culto. E se você está aí junto com o seu marido, com a sua esposa, que você possa aproveitar esse momento para ceiar como casal. Como eu disse para você, não fique triste se essa palavra
não te alcança porque você não é casado, porque você não é casada, porque casamento para você significou uma grande derrota. Você não é menos importante do que ninguém nessa igreja. O reino de Deus está aqui para você, solteiro, viúvo, divorciado, divorciada, que queira recomeçar com Ele acima de todas as coisas, acumulando tesouros no céu. O reino de Deus está aqui para você. O reino de Deus está aqui para você que viu pais que não tiveram um exemplo bom de casamento e que às vezes se pergunta: será que vale a pena casar? O reino de Deus está aqui para te dizer: vale a pena casar, e vale a pena colocar o reino de Deus à frente do seu casamento. O reino de Deus está aqui para você. Senhor, em nome de Jesus nós oramos para que o teu reino venha sobre casamentos nessa manhã. Que essa palavra tão forte, Senhor, que o teu reino seja o combustível que vai trazer a alegria de cada manhã. Que o teu reino seja o combustível que, mesmo que os problemas estejam por ali, vai nos fazer andar pelo vale da sombra da morte sem temer. Que o teu reino nos faça nessa tarde, marcar um bate-papo mais sério com o nosso marido, com a nossa esposa, e colocar as coisas na mesa e dizer como nós podemos recomeçar. Como nós podemos, como pais, nos preocupar com o que verdadeiramente importa. Como nós podemos acumular tesouro do céu. Será que ainda dá tempo que o teu reino traga essa conversa para dentro dos lares dessa igreja? Que o teu reino traga essa conversa para pessoas recém-casadas, para pessoas com 20 anos de casado, para pais, para avós. Que o teu reino traga essa avaliação de que mais vale ter uma família cheia da tua graça, do teu Espírito Santo, do que necessariamente as contas das faculdades dos seus filhos pagas. Pai, em nome de Jesus, vem com o teu reino, seja feita a tua vontade. Que o teu reino venha trazer alegria a famílias com filhos. Que o teu reino venha trazer alegria a famílias sem filhos. Que o teu reino venha trazer alegria a homens e mulheres que entendem que tu és o Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.